João, capítulo 18, nós vamos ler, que verso hoje? Vamos ver se você está ligado aonde que nós vamos ler. 29, a partir do 29, amém? A partir do 29, 18, a partir do 29. Semana passada nós lemos o verso 28, né? Essa semana nós estamos dando continuidade no verso 29, só que hoje nós vamos até o verso 40, amém? Diz assim a palavra do Senhor, quem achou? Diz assim: então chegou Pilatos diante deles e disse-lhe: que acusação trazei contra este homem? E eles responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos para ti. Disse-lhes então Pilatos: levai-os a vós e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: não nos é lícito matar homem algum, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou novamente na sala de julgamento, chamou a Jesus e disse-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: dizes essas coisas de ti mesmo, ou foram os outros que te contaram de mim? Pilatos respondeu: eu sou judeu. A tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim o que tu fizeste. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam para que eu fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: então és tu um rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? E, dizendo isto, ele foi novamente até os judeus e disse-lhes: eu não acho nenhuma culpa nele, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, então, que vos solte o rei dos judeus? Então, todos gritaram novamente, dizendo: este homem não, mas a Barrabás. Ora, Barrabás era ladrão. Amém? Aleluia. Vamos lá, a mensagem, o tema de hoje dessa mensagem é a realeza de Cristo em face da injustiça. Amém? Nós estamos acompanhando Jesus diante do julgamento. Jesus já foi julgado pelos religiosos. Agora, os religiosos levam Jesus até a corte dos romanos. E João capítulo 18, verso 29 ao 40, ele descreve uma parte crucial do julgamento de Jesus, amém, querido? Perante Pilatos. Nessa passagem, Pilatos, ele está interrogando Jesus sobre a acusação feita contra ele pelos líderes judeus. Pilatos pergunta aqui a Jesus se ele é o rei dos judeus, ao que Jesus responde que o seu reino, ele não é desta terra. Pilatos não encontra culpa alguma. Talvez semana que vem, se Deus permitir, se assim for a vontade, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão de Pilatos. Vamos falar um pouco mais de Pilatos, se essa for a vontade de Deus, porque o capítulo 19 ainda continua o julgamento de Jesus. E Pilatos não encontra culpa em Jesus. Não tinha como Pilatos encontrar alguma coisa verdadeira daquilo que os judeus estavam julgando Jesus, não é verdade? Era impossível. Então Pilatos não encontra culpa nenhuma em Jesus. E Pilatos então ele oferece ao povo, para que o povo escolha libertar Jesus ou Barrabás. E você sabe o que aconteceu? O povo escolheu? O povo escolheu? O povo escolheu? Ajuda o pastor aí, vê se o seu irmão está acordado. Fala assim para ele assim: quem o povo escolheu? Agora responda para o seu irmão aí. Isso é uma boa
Isso não dá mais para colocar no... A pastora faz o quiz lá da igreja, né? E não dá para colocar mais lá, porque agora você sabe que o povo escolheu Barrabás. O povo escolheu libertar Barrabás, selando o destino de Jesus, a crucificação de Jesus. Amados, essa passagem, ela destaca temas importantes como a verdade, a natureza do reino de Jesus e a injustiça do seu julgamento. É um momento de grande significado teológico, histórico, refletindo a rejeição de Jesus pelo seu próprio povo. O povo estava rejeitando Jesus. Jesus foi rejeitado pelos seus, mas tudo estava dentro do propósito do Senhor. Amém? E nós vamos aprender algumas coisas aqui hoje, amém? Eu coloquei 3 pontos para nós meditarmos e aprendermos junto e ouvir a voz de Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar dentro desta passagem é que Pilatos, ele se depara com a realeza de Cristo. Olha que interessante, Pilatos se depara com a realeza de Cristo. Quantos estão me ouvindo? Então vá lá comigo em capítulo 18, verso 33. Olha o que diz o verso 33, e nós vamos ler até o verso 37. Entenda que Pilatos é o líder dos romanos. Pilatos é um homem grande, é um governador. Vamos lá. Tomou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura, sou eu judeu? A tua nação e os principais, os sacerdotes, entregam-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu disses que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Você quer ouvir a voz de Deus? Então, seja da verdade, ande na verdade. Deus não tem aliança com a mentira, amém? Pilatos está diante de Jesus. Entenda que antes, Jesus já passou por um julgamento cruel nas mãos dos religiosos. E mesmo ultrajado e cheios de hematomas, causada pela crueldade, como foi tratado no Sinédrio na noite anterior, Jesus é o rei dos reis. Jesus é o Senhor do Senhor. Jesus é maior do que César. Jesus é o Senhor de toda a terra. Jesus continua sendo Rei Supremo, cujos limites extrapolam o Império Romano. Ainda que Jesus passou por uma humilhação, ainda que Jesus foi julgado, ainda que ele foi espancado, ainda que bateram nele, ainda que maltrataram ele, ele ainda é rei, ele continua sendo o rei. A soberania de Jesus, apesar de estar fisicamente maltratado e humilhado, Jesus permanece Rei dos Reis. A sua autoridade e realeza não diminuiu pela circunstância terrena. Isto nos lembra que a verdadeira soberania e o poder de Deus independe daquilo que estamos enfrentando. Amém?
Jesus passou por humilhação, foi julgado e ele ainda continua sendo o rei. Apesar, querido, de toda circunstância, nada mudou quem Jesus é. E aqui vem a primeira aplicação para mim e para você. A circunstância que você tem enfrentado tem mudado você, ou você continua sendo quem você é em Deus? Esse julgamento de Jesus tem muito a nos ensinar. Nós temos muito que aprender com Jesus. Nenhum momento Jesus entrou em dúvida de quem ele era. Até João Batista teve dúvida, mas Jesus não teve dúvida. Jesus sabia quem ele era, e isso é ter uma identidade resolvida. Aleluia! A circunstância não mudou a realidade sobre quem era Jesus. A circunstância não pode mudar a realidade de quem você é em Jesus. Diga comigo: a circunstância, as lutas, as adversidades, os desafios não podem, não vão mudar quem eu sou em Jesus. Como pastor, eu já vi muitas lutas mudando pessoas. A incerteza vem, às vezes, devido às batalhas. Quem nunca enfrentou um momento de incredulidade sobre o seu chamado, uma crise existencial? Você não acredita mais quem você é. A dúvida começa a encher a sua mente. A dúvida começa a encher o seu coração, as suas emoções. As lutas estão travadas. Olha, querido, o que Jesus estava enfrentando, e ele ainda continua na posição de rei. Este mundo, eu não faço parte deste mundo, o meu reino não é desta terra. O meu reino não é daqui. Eu não faço parte deste lugar. Jesus continua firme, inabalável. Olha para o seu irmão, vê se ele está inabalável. Olha o que Tiago, capítulo 1, verso 8 vai dizer: homem de coração dobre e inconstante em todo o seu caminho. O homem que é inconstante, ele não vai para lugar algum. Ele não chega a lugar algum. Ele está escalando a montanha e de repente ele começa a pensar: eu não vou conseguir. Quando ele chega na metade da montanha, ele resolve descer. Homens que sabem quem são, escalam montanhas até o topo, meu irmão, porque sabe para que foi chamado. E a circunstância não pode mudar quem ele é. As lutas não podem mudar, ainda que você esteja um bagaço. Você continua acreditando nas palavras proféticas que foram liberadas sobre você. Faz um favor para mim, olhe para o seu irmão e fala assim: permaneça firme, meu irmão. Acredite no que Deus chamou você para ser. Acredite. Não é porque Jesus estava ferido, não é porque Jesus foi humilhado, não é porque falaram mentiras, blasfêmia contra Jesus, que ele deixou de ser quem ele é. Entenda que todos estavam contra Jesus. As pessoas falavam contra ele. E se fosse nos dias de hoje, nada mudaria, porque quantas vezes nós compramos ideias falsas e mentirosas? Eu estava vendo agora, quantos aqui já ouviram falar daquele, não sei se é Toninho Matador, acho que é Toninho Matador aqui, cheio de tatuagem. Quem que é? Pedrinho. Coloquei o Toninho, mandei o Toninho para cadeia. Pedrinho Matador, obrigado. Está antenada no mundo do crime. A presbítera está entendendo do mundo do crime. É que Toninho ninguém ia saber mesmo, né, presbítero? E eu estava ouvindo, esse homem se tornou uma das histórias mais faladas, respeitado. E diz ele que
que matou 100, dizia, né? Porque ele morreu, matou 100 pessoas. E ele disse que matou o próprio pai, comeu o coração do pai, cuspiu o coração do pai. Só que foi descoberto que na realidade ele não matou 100 pessoas, ele matou 12 pessoas. E também foi descoberto que ele nunca matou o pai dele. Na realidade, o pai dele morreu de uma doença. Então era uma grande mentira, tudo aquilo que ele falava sobre ele mesmo. E as pessoas compraram a ideia deste homem, compraram aquilo que ele... E aí, sabe qual que é o ditado que nós falamos? Eu estou vendendo o peixe que me venderam. Era isso que estava acontecendo com Jesus. Já existia uma blasfêmia, uma mentira sobre Jesus. As pessoas estavam acusando Jesus de vários crimes que ele supostamente tivesse cometido. Porém, querido, ainda que estavam falando mal dele, ainda que acusaram Jesus, nada mudou em questão de quem ele é. Você já viu aquela pessoa que é acusada e ela fala assim, ó, estão falando que eu estou falando, agora que eu vou fazer. Estão falando, agora que eu vou. Creio que nunca ninguém fez isso aqui. Estão falando que eu sou ruim, agora que eu vou ser ruim. Você está falando que eu não faço nada em casa, agora que eu não vou fazer. Você está falando que eu não pago as contas, agora que eu não vou pagar. Ei, as acusações não mudaram quem era Jesus. O que dizem ao seu respeito não pode mudar o que Deus fala sobre você. Não importa o que os outros dizem, o que falam. Deixem que digam, que pensem, que falem. Aí. Eu não sei porque vocês deram risada, mas deixa isso para lá, querido. Fala para o irmão que está do céu, deixa isso para lá, vai. Jesus não deixou de ser quem ele é. Ele continuou sendo o rei. Ele continuou firme. Não importa o que dizem contra você. O que importa é o que o céu diz sobre você. Vou repetir, não importa o que dizem sobre você. O que importa é o que o céu diz sobre você. Não importa o que você pensa sobre você. Importa o que a Bíblia diz sobre você. Se você tem maus pensamentos, tem gente que pensa mal de si mesmo. Troca os seus pensamentos por aquilo que a Bíblia diz. Fale ao seu respeito aquilo que a Bíblia fala sobre você. Se você pensa que não é capaz, leia a Bíblia, comece a fazer as declarações de Deus sobre a sua vida. Isso é uma mudança de mente. Meu irmão, se eu me entregasse naquilo que as pessoas disseram ao meu respeito, hoje eu estaria na sarjeta, porque foi isso que foi declarado sobre o meu respeito. Um dia você vai estar na sarjeta. Mas então eu descobri a Bíblia, descobri o que Deus fala sobre mim. E isso mudou a minha vida, porque eu comecei a acreditar mais em Deus do que naquilo que as pessoas falavam. Você precisa acreditar mais naquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. Metanoia é isso, é transformação de mente. Você precisa transformar a sua mente, tomar posse daquilo que a Bíblia diz ao seu respeito e começar a declarar. Mas todo mundo está falando contra mim, não faz mal, querido, você com Deus é maioria. Você sem Ele, você pode estar com um exército de pessoas ao seu lado. Se Deus não estiver com você, você vai perder a guerra. Se você não tiver ninguém do seu lado, mas você estiver com Deus, você e Deus é maioria, você vai ganhar essa guerra. Na realidade, que você precisa, de quem você precisa, é do Senhor ao seu lado para vencer essas batalhas. Amém, querido? Não deixe que as feridas mude a sua essência. Não deixe que as feridas mude quem você é. Não deixe que a ferida mude você. Não deixe que a ferida mude os planos de Deus. Se a circunstância consegue mudar você, é porque você ainda não sabe quem você é e nem de onde você é. Se as feridas conseguem mudar você, você não sabe ainda quem você é e nem de onde você é. Jesus foi, imagine Jesus. Meu irmão, nós falamos aqui que só o número de pessoas que foram prender Jesus era basicamente 600 soldados. Imagine o que Jesus escutou
quantas palavras ele escutou, o quanto Jesus foi maltratado. Se a circunstância muda quem você é, porque você não sabe quem você é e nem de onde você é. Olha o que diz João capítulo 18, verso 37. Disse, pois, Pilatos: logo tu és rei? Existia uma certeza em Jesus, querido. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Olha a afirmação de Jesus: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. É essa a nossa oração, presbítera Cícera. É isso que nós precisamos declarar. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Há uma certeza em mim. Todos mudaram, os discípulos de Jesus já estavam espalhados, nada mais era certo, mas Jesus permanecia firme, inabalável. Permaneça inabalável. Não importa o que dizem sobre você, o importante é o que o céu diz sobre você. E aí eu lembro até Jó. Deus estava pregando sobre Jó. Você falar de Deus é uma coisa, agora Deus falar sobre você é outra coisa. Os céus estavam anunciando sobre Jó, quem ele era, a sua essência. Aleluia. Segunda lição que eu aprendo aqui, nós vamos sair um pouquinho aqui de João para nós falarmos sobre isso. Pensa comigo, quem era maior que estava ali? Quem era o maior que estava ali? Jesus. Quem era maior? Jesus, Pilatos, César. Quem era maior de todos esses homens? Tem alguns que estão em dúvida. Quem era o maior que estava na terra naquele momento? César. César era o maior. Pilatos. Talvez os sacerdotes. Não. Jesus, ele era o maior. Agora pensa comigo, eu quero que você pense, amém? Amém? A fé é inteligente, amém? A fé ela precisa ser pensada, amém? Jesus sendo maior que César, Jesus sendo o rei dos reis, ele aceitou ser tratado com extrema crueldade e humilhação. Sim ou não? Ele aceitou. E apesar de toda a crueldade, violência, fúria, raiva, Jesus, ele se entregou. E Jesus faz uma declaração muito interessante. Mas ele vai fazer essa declaração, quem vai falar sobre isso é Mateus, capítulo 26, verso 53. Vamos lá comigo. Olha que interessante isso. Meu Deus, recebi algo de Deus aqui. Tomara que eu não esqueça, eu vou falar para você. Preste atenção nisso. Versículo 53. Ou pensas eu que não poderia rogar ao meu Pai? Olha o que Jesus está falando. Vocês estão pensando que eu não poderia rogar ao meu Pai e Ele me enviaria agora mesmo 12 legiões de anjos, mais de 12 legiões de anjos. Agora, voltando um pouco, senão eu vou esquecer. Em João nós lemos que ele disse: eu não faço parte deste mundo, porque se eu fizesse parte deste mundo, aqueles que são meus não me entregariam, eles lutariam, eles iam me proteger. E eu recebi algo aqui, preste atenção nisso. Talvez seja para alguém aqui, ou para a igreja inteira, eu creio que é para todos nós. Não espere ajuda da terra, não fique depositando a sua confiança em homem. Você não faz parte desta terra, a sua ajuda vem do céu. Pare de se afirmar nos braços fortes das pessoas. Olhe para Jesus, olhe para o céu e tenha certeza que o seu socorro virá de lá. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Aleluia! Marque isso. Jesus, ele faz uma declaração que ele não é dessa terra, porque os que estavam com ele nessa terra abandonaram Jesus. Mas há uma certeza em Jesus, que o céu não o abandonaria. Jesus não está falando um achismo, Jesus não está falando algo à toa, Jesus está fazendo uma afirmação. Ou vocês pensam que eu não poderia rogar o meu Pai e Ele enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? A terra abandonou Jesus, mas o céu não abandonou Jesus. Quando você se sentir abandonado, traga na sua cabeça: os céus não me abandonam. Os meus discípulos me abandonaram, mas o meu Pai
que está no céu está atento às minhas orações. Jesus está dizendo, vocês acham que se eu não pedisse, meu Pai não traria aqui 12 legiões de anjos? Bastava uma única oração de Jesus para o céu se abrir e a terra se encher de anjos e os anjos livrar Jesus do sofrimento. Bastava Jesus dizer uma palavra, os céus se abriam, os anjos viriam e acabaria com tudo isso. Você acha que Deus não está olhando para você? Como o diabo nos engana? Como a nossa mente nos engana? Deus não nos abandona. Ele está esperando você rogar. Mas o versículo não acaba por aí. Vocês estão me escutando? O versículo, ele continua, e no próximo versículo, olha o que Jesus vai dizer no verso 54 de Mateus. Como se cumpririam as escrituras que dizem ser necessário? Diga comigo, ser necessário. Fala-se, é necessário. É necessário, meu irmão. Tem algumas coisas na sua vida que acontecem que é necessário. Ele está dizendo, você acha que se eu não rogasse ao Pai, Ele não enviaria 12 legiões de anjos para me resgatar? Mas como se cumpriria as escrituras, que diz que é necessário que assim aconteça? É necessário. Aprenda uma coisa comigo. Comigo não, com a Bíblia. Perdão. Aprenda uma coisa com Deus. Deus não é tirano. Tem gente que acha que Deus, Diácono Raimundo, tem prazer, cara, no sofrimento do povo. Deus, ele não é tirano. Eu estou convencido de verdade que através da oração Deus nos livra da adversidade. Sim ou não? Você tem certeza disso? Porém, se nós entendemos o processo, nós vamos entender que algumas coisas são necessárias. Jesus está dizendo assim, olha, tudo isso, capturaram, tudo isso que está acontecendo, se eu pedisse livramento para o meu Pai, Ele me daria. Mas, o que seria daquilo que está escrito, que é necessário que tudo isso aconteça? E foi aqui que Deus falou comigo. Deus disse assim, tem algumas coisas que acontecem na sua vida, não que é a minha vontade, mas é a permissão. Por quê? Porque é necessário que você passe por isso, para que você amadureça e cumpra um propósito que eu tenho na sua vida. Não é à toa que a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Eu sei que às vezes nós não entendemos como pode cooperar um sofrimento, uma dor, uma afronta, uma vergonha, como que pode cooperar, mas tenha certeza que coopera. Até as guerras que perdemos, até as falhas que cometemos, até o tropeço que tropeçamos, ela coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que caminham segundo o seu propósito. Ou seja, o final é o propósito, sim ou não? O final é o propósito. Se não houvesse um propósito, Deus nos tiraria desta terra. Deus, você entregaria a vida para Jesus, batizaria, e de repente você seria arrebatado para adorar a Deus no céu, porque não existe propósito para você ficar aqui. Meu querido, a sua vida está firmada em um propósito. Então é aqui que Jesus nos ensina a oração mais poderosa. Quantos querem saber a oração mais poderosa da Bíblia? Você já viu que a Bíblia tem uma oração mais poderosa? Quantos aqui sabem a oração mais poderosa da Bíblia? A oração mais poderosa? Sabe qual que é a oração mais poderosa da Bíblia? Segundo o doutor André Luiz, especializado na sala da casa dele, a oração mais poderosa e pouco usada. Ela é mais poderosa e pouco usada, quase nunca usada. Na realidade, nós usamos o inverso dessa oração. Senhor, me abençoa. A oração mais poderosa, essa daqui, ó, está lá em Lucas capítulo 22, versículo 42. Coloca assim, ó, oração poderosa nessa daí. Arrisca assim, coloca a oração super poderosa na minha vida. Quem achou? Olha a oração poderosa. Só que eu vou ler só a parte mais poderosa, que é assim, ó. Todavia, diga comigo, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa é a oração mais poderosa da Bíblia. É quando você diz a Deus, Senhor, eu sei que se eu clamar a Ti, o Senhor pode me livrar dessa situação, mas a Tua palavra também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e Senhor, ó Deus, eu sei que o fim é um propósito, e eu oro aqui, Senhor, para que seja feita a Tua vontade, Senhor. Se for para me ensinar então, Senhor, que o Senhor
me ensine. Se isso está, Senhor, cooperando para um propósito, me dê graça e sabedoria para que eu possa vencer essa batalha, em nome do Senhor Jesus, meu irmão. E isso se chama confiança extrema em Deus. Quantos confiam em Deus aqui? Quantos confiam em Deus? Dá um glória a Deus aí. Diga aleluia. Dá um aleluia no ouvido do seu irmão para acordar ele. Fala assim para a pessoa que está do seu lado assim: você pegou isso, meu irmão? Fala assim, ó, a hora que você mudar, fala para ele, a hora, ajuda o pastor, porque eu estou pregando para ele, eu estou pregando para você, então você vai ajudar o pastor. Diga assim, ó, para uma pessoa assim: a hora que você mudar a sua oração, Senhor, faça a minha vontade faça a tua vontade, então você vai ver muita coisa mudando na sua vida. Essa é a oração mais poderosa. Jesus poderia ter orado ao Pai para que Ele enviasse os seus anjos. E, querido, eu acredito na minha mente, porque eu sou um cara que, quando eu era pequeno, eu brincava com um pedaço de pau na rua e eu achava que eu era o Jaspion. Quantos aqui lembram do Jaspion? O pastor sempre traz coisa antiga aqui. O pastor é da geração dos Gentlemans, dos Power Rangers. Já era melhorzinho, já era mais avançado. Então eu tenho uma mente muito, muito boa para imaginar as coisas. E eu fico imaginando que esses anjos queridos estavam, será que eu poderia falar isso? Estavam babando para descer na terra e acabar. Mas existia um propósito entre quem sabia de todo o propósito, é Deus e o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E Jesus estava dizendo: olha, você acha que se eu não rogar ao Pai, Ele não me daria livramento? A terra falhou com Jesus, mas o céu não ia falhar com Ele. A terra falhou com Jesus, mas o céu não ia falhar com Ele. A terra falhou com Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você: a terra pode falhar com você. Eu posso falhar com você, seu irmão pode falhar com você, mas tenha certeza, os céus nunca vai falhar com você. Aleluia, glória a Deus. Jesus poderia ter o auxílio de Deus Pai, mas Ele não pediu, porque Ele sabia que o sofrimento fazia parte do propósito. Você entende que algum sofrimento faz parte de propósito? Sabe por quê? Porque o evangelho está torcido hoje. As coisas estão tudo erradas. Estava vendo na televisão, agora tem até televisão, né? Quem assiste televisão? Estava vendo um documentário. Estava vendo algo que dizia que até troféu talentos tem para pastor hoje, o melhor pastor do ano. Irmão, nós não estamos nessa terra para receber reconhecimento de homens. Sabe qual que é o reconhecimento de Jesus? Sabe o que Jesus disse? Que nós temos que achar, diácono Raimundo, eu tenho que olhar para você e dizer assim: o Raimundo é melhor do que eu. É isso que a Bíblia diz, que nós temos que achar o nosso próximo melhor do que nós. Quando você começa a se sentir, eu vou levantar o meu troféuzinho de melhor cantor gospel. Não, para com isso, meu irmão. Nós não queremos ser reconhecidos pela terra, nós queremos ser reconhecidos pelos céus. Existem coisas que Deus vai permitir para melhorar você. Você é que nem uma pedra. Deus fala sobre o fogo que purifica o ouro. E às vezes nós somos colocados no fogo porque Deus está nos purificando e queimando tudo de ruim que há em nós. Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, terceira e última lição. Eu coloquei esse tópico como da seguinte forma: eu sou Barrabás, mas depois eu fiquei pensando, falei, não, eu não sou Barrabás, eu era Barrabás. Agora entramos no último versículo, 38, vamos ler o 38, 40? Diz assim: disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Pilatos fala isso, mas não espera a resposta, não é verdade? Ele fala assim: quem é a verdade? E sai. É o símbolo das pessoas hoje, que querem uma resposta, mas o orgulho é tão grande. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? E o Pilatos continua provocando os religiosos. Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador.
Barrabás era um político, um homem que buscava justiça própria. Não somente Jesus é inocente nessa história, mas Barrabás é culpado. Nós temos um culpado e nós temos um inocente. Diga assim, nós temos um culpado e um inocente. Faz assim, ó, um culpado, faz assim, ó, um culpado e um inocente. Agora você vai voltar lá atrás. Você é Barrabás. Sim, Jesus é inocente e não fez nada para merecer a morte. Barrabás é o prisioneiro rebelde, carregando consigo a culpa que merece a morte, e foi liberto como um inocente. Então, quando Pilatos liberta Barrabás, o culpado, e entrega a Jesus a morte, o inocente, temos aqui uma imagem, queridos. Temos aqui uma imagem de nossa própria libertação, efetuada pela cruz por meio da fé. Amém? Amém? Você consegue se... Eu sei que você nunca se colocou no lugar de Barrabás, mas Barrabás é o símbolo da humanidade, de quem eu era. Eu era o culpado e Jesus é o inocente. Em Barrabás temos uma vislumbre de nossa culpa, merecendo a morte, e uma breve graça arrebatadora de Jesus e o seu abraço na cruz por meio da sua morte. Nós fomos libertos. Você consegue se ver? Sei que nós falamos muito sobre... Cara, eu sei que você já se viu como Davi, Josué, já se viu como Ruth, já se viu com tantos guerreiros. Mas na realidade, nós éramos mais como Barrabás, que era culpado. Meu Deus. Eu sei, querido, que ninguém quer ser comparado a Barrabás. Sim ou não? Eu sei. Mas a imagem de Barrabás é a nossa imagem. Nós éramos culpados, mas Jesus tomou o meu e o seu lugar naquela cruz. No julgamento entre nós e Jesus, Jesus recebeu a ira de Deus e nós fomos libertos. Querido, aquela cruz não era para Jesus. Até o tamanho da cruz, não foi à toa que o braço de Jesus precisou ser esticado no máximo, porque aquela cruz era feita para Barrabás, não era aquele lugar de Jesus, era meu e seu lugar. Isso é tão forte que na Paixão de Cristo, quem assistiu Paixão de Cristo? Não tem como você assistir e não chorar, sim ou não? Na Paixão de Cristo, o homem que fez Barrabás se converteu com apenas uma olhada que ele... Eu sei que tudo ali era questão de... Mas aquilo era tão espiritual, porque quando nós falamos disso, nós ativamos os céus na terra. Quando nós entendemos isso, há uma ativação dos céus na terra. O ator do filme, ao olhar para o ator que fazia Jesus, ele conta uma experiência que ele teve, que naquele momento ele não enxergou o ator, ele enxergou o Cristo, e através de um olhar, ele escreveu o livro, através de um olhar eu fui liberto. Pesquisem, e hoje ele dá testemunho, porque quando ele olha, ele consegue enxergar Jesus. Na realidade, ele entendeu quem ele era. Nós éramos Barrabás. Éramos culpados. Não há um aqui que não merecesse receber. Mas houve uma troca. Jesus tomou o lugar de Barrabás. Jesus tomou o seu lugar. Jesus tomou o meu lugar. Jesus não merecia, mas nós merecíamos. Jesus... Ele não precisava, não sei se é certo eu dizer isso, ele precisava para nos salvar, mas se ele quisesse, não, mas ele não quis, ele se entregou por nós. Houve uma troca do verdadeiro culpado e o inocente. Você consegue entender? Naquele momento, eu não acredito, eu não sei como foi, mas naquele momento que que Barrabás sai daquele local, eu acredito que naquele momento, isso é o símbolo da troca que Jesus fez, você e eu. Essa noite, eu sei que existem tantos personagens interessantes para a gente se espelhar. Nós nunca falamos sobre isso. Quem nunca se espelhou em Davi derrotando gigantes, em Josué, em Paulo, mas essa é a verdade. Nós éramos Barrabás. Eu vou finalizar, eu vou concluir, amém? É normal esse silêncio.
Isso significa que nós estamos pensando. Isso significa que nós estamos entendendo. E o que nós temos que fazer é levantar as mãos para o céu e dizer ao Senhor, obrigado, Senhor. Essas 3 lições nos mostram a profundidade do amor, querido, do amor e da soberania de Jesus. Ele é Rei dos Reis, cuja realeza não é diminuída pela circunstância terrena. Ele aceitou a humilhação e o sofrimento para cumprir o propósito do Deus Pai e nos ensinar a importância da submissão à vontade divina. O que eu quero é me submeter à vontade divina. Sim, e finalmente ele tomou o nosso lugar, assim como tomou o lugar de Barrabás, para nos dar a liberdade e a vida eterna. Que possamos sempre lembrar dessa verdade e viver de acordo com a nossa identidade. Você entende que tudo isso que nós estamos falando afirma cada vez mais a nossa identidade? Não é a circunstância que vai mudar quem você é. Não é a adversidade, não é a ferida, não é o machucado, não são as pessoas, não é o que dizem ao seu respeito, é o que o céu fala sobre você. Jesus foi rejeitado pela terra, mas ele sabia que pelo céu ele não era rejeitado. Podem imaginar que você está sozinho. Jesus disse, vocês acham que se eu não clamar ao Pai, Ele não vai enviar socorro? Ele não vai enviar 12, Ele vai enviar 12 legião? Você acha que eu não terei socorro? Quando você olhar do lado e parece que você está tão sozinho, você pode ter certeza que o Senhor está olhando para você. Queria chamar o ministério de louvor aqui.